Este será o meu diário de leitura. Aqui eu vou tentar compartilhar com vocês durante a leitura como que está sendo essa experiência. E atualmente eu estou lendo Terráqueos, da Sayaka Murata. Fiquei bem surpresa porque eu já tenho esse livro na minha estante há um tempo e normalmente, quando eu coloco o livro na minha lista de desejos, eu leio a sinopse primeiro, mas se o livro tá lá há algum tempo, eu acabo esquecendo, né, do que se trata. E confesso a vocês que quando eu comecei a ler, né, peguei esse livro na mão e vi só o título, eu jurava que era um livro sobre extraterrestres, sobre, sei lá, alguma invasão, alguma coisa assim. Acabei nem relendo a sinopse. E tá sendo uma grande surpresa essa leitura. Aqui a gente vai conhecer, na realidade, a história da Natsuki, que é uma criança de uns 9 anos de idade. Ela tem uma irmã mais velha e os seus pais. E a família dela é bem grande. Só que todo ano a família dela faz uma reunião que é uma homenagem aos mortos mesmo, ali por volta do mês de agosto. E ela e os pais estão se encaminhando para essa viagem. E a gente já começa a ter a percepção do que o livro quer passar ali já dentro do carro, porque a gente vê uma preferência da mãe da Natsuki pela irmã mais velha, a qual é sempre muito bem cuidada, em que as suas necessidades sempre são atendidas, enquanto, né, que a Natsuki fica um pouquinho deixada de lado. A gente também vê isso em algumas narrativas da Natsuki, né? Enquanto que ela é aquela criança que não consegue fazer nada direito, que não tem a delicadeza, né? Que uma mulher japonesa precisa ter, que ela sempre faz as coisas erradas e acaba atrapalhando todo mundo. Então a gente vê isso na fala dessa própria criança, que diz que em alguns momentos prefere deixar o pai, a irmã e a mãe ali num momento só deles, porque quando estão só eles são uma família perfeita e ela fica um pouquinho quietinha para que eles possam aproveitar esse momento. Então a própria Natsuki se sente um peso para sua família, mesmo sendo tão nova. Então a Natsuki também tem um melhor amigo, barra primo, barra namorado, que é Yu, que também a gente começa a perceber que ele passa por algumas coisas parecidas. Em um momento ali que eles estão compartilhando segredos, ela contando que ela tem poderes mágicos recebidos de um urso de pelúcia que veio do espaço, e ele dizendo que ele acredita que ele é um extraterrestre, que ele não é filho dos seus pais, porque os pais dele sempre falam que ele é um garoto de outro mundo, que não é possível que ele seja filho deles, né? Então é aqueles tipos de comentários que aparentemente não vai causar nada e nenhum dano às crianças, mas que a gente vai percebendo ali que de uma forma ou outra isso atinge sim, e que essas crianças elas acabam sentindo tanto que elas buscam meios lúdicos para se proteger. Então eu fiquei bem surpresa com essa narrativa dessa história, porque eu jurava que seria bomba, explosão e muito ET e terráqueos pelo espaço sideral. E tá sendo uma outra abordagem desse termo, né, de terráqueos, porque são duas crianças querendo fugir ali da realidade e é mais uma questão de fugir daquele meio social ao qual eles não se adequam. Então eu tô mais ou menos aqui, ó, na página 36 que eu tô lendo e particularmente tô gostando bastante. Essa aqui é a minha segunda leitura do ano. Acabei de ler Illuminae Files, provavelmente vai ter resenha no canal. Mas eu tô tentando e experimentando essa nova forma aqui de conversar com livros sobre vocês, porque muitas vezes eu quero falar um pouquinho mais, apesar de poder conter spoilers aqui do livro, conversar realmente um pouco mais sobre o que eu tô sentindo no momento da leitura, para vocês poderem acompanhar comigo, tá bom? Então eu vou ler mais um pouquinho e volto aqui pra gente conversar. Vamos conversar um pouquinho mais. Eu adiantei um pouquinho na leitura, eu tô na página mais ou menos 180 e bastante coisa aconteceu com a Natsuki. A gente percebe que esse livro ele vai tratar sobre estupro de vulnerável,
sobre abuso infantil, a gente vai tratar também sobre assassinato e a gente vai ter também uma resposta de como essas crianças são quando elas se tornam adultos, né? Então são adultos fragilizados, adultos que às vezes precisam mentir e viver uma vida que não condiz com a pessoa que eles são para agradar uma sociedade. E aqui é bem engraçado como que fala sobre a sociedade, porque esses adultos, né, o Yu, a Natsuki, eles são adultos que se denominam como extraterrestres. Isso porque são pessoas fora ali da sociedade, são pessoas que não conseguem transitar ali pelo meio da sociedade sem se sentirem estranhos. E isso tudo é por causa desses abusos que eles sofreram na infância, desde agressão, desde contato com ações, né, com coisas que pessoas que deveriam proteger não deveriam ter feito com elas. E no caso específico, né, da Natsuki, que é quem narra a história, a gente vê muito isso com o professor dela, que acaba tirando proveito dessa garota, que provavelmente ele percebeu que ela gostava de agradar adultos, porque ela enfatiza isso o tempo todo, que ela precisa ser aceita e sobreviver até ficar adulta, né, para que ela consiga se libertar de tudo isso. Então ele percebe que ela tem esse sentimento de sempre querer agradar e acaba se beneficiando disso. E assim, eu chorei bastante. Eu tô no 3º capítulo agora. O 1º e o 2º é só da Natsuki narrando ali a sua infância, tudo que ela passou e alguns momentos traumáticos. O 3º capítulo ele já vem com a Natsuki adulta e casada. Ela tem um casamento ali meio de aparências, em que o marido dela também sofreu alguns tipos de abusos na infância e por isso hoje ele também não consegue se relacionar com outras mulheres, na realidade com nenhuma mulher, então eles têm um casamento de aparências que favorece a ambos, mas eles acabam voltando, né, pro interior ali do Japão, pra casa onde tudo acontece, né, que na realidade era o refúgio da Natsuki. E quando eles voltam, ela começa a se lembrar de algumas coisas e a gente começa a entender coisas que deixaram aberta ali nos primeiros capítulos, né? Então, o que aconteceu com esse professor, qual que foi, como que ela cresceu a partir de um momento trágico e traumático e crucial na vida dela. Então, eu tô gostando muito do livro, a escrita é fluida, assim, você lê que você nem vê, apesar de tratar de momentos assim que são extremamente pesados, carregados. A autora consegue fluir entre quando tá falando sobre a infância da Natsuki, quando também tá falando da vida adulta. E eu não sei o que esperar do fim dessa história. E eu acho que é isso que tá me deixando mais curiosa, porque eu não faço ideia do que tem aí pra vir e como que vai ser o desfecho. Porque são pessoas tão machucadas, tão apavoradas com a vida, sabe? Elas não querem viver. Eu esqueci de falar, também tem assunto sobre suicídio aqui, tá? Mas são pessoas assim tão fragilizadas que eu não sei como que seria um desfecho desse livro e se quer que ele vai ter um desfecho feliz, sabe? Eu acho que dificilmente vai ser um livro de desfecho em que todos saiam bem, até porque a vida não é assim, né? E eu acho que ele quer retratar exatamente isso. Pessoas que foram muito machucadas e talvez como elas superam ou talvez não tudo isso. Então vou aguardar um pouquinho para ver como que vai ser a continuação aí, mas de maneira geral, até a parte que eu li, eu tô gostando bastante, apesar desses pontos de atenção que eu acho que o leitor que for escolher esse livro para ler tem que prestar atenção. Voltei e eu vim contar para vocês como foi o final dessa experiência de ler Terráqueos. Confesso que gostei, mas o final é muito, muito bizarro. Eu disse para vocês que eu não fazia ideia do que poderia acontecer para
fazer o desfecho dessa história que é maluca, mas me surpreendeu ainda mais o que eu li, porque eu jamais imaginaria isso. Então a gente tem a Natsuki e o Tomoyo, que é o esposo dela, indo, né, pra aquela antiga casa onde a família dela passava os verões lá. E quando eles chegam lá, só tá o Yu, que é o primo com quem ela teve um relacionamento ali na infância e que foi a tragédia da família. E o Yu, como ele não tinha condição de sair dali naquele momento, né, ficar no hotel durante aquele período, ele acabou ficando ali fazendo a sala pro casal, né? A gente já sabe durante a leitura que não é um casal normal, eles são mais colegas de casa, porque eles têm um acordo, eles vivem tudo dentro das regras deles. E como eles perderam o emprego, eles foram aí pra essa viagem. Tá tudo correndo muito bem, né? Apesar do Tomoyo, ele ter um pensamento muito mais forte sobre ele e a Natsuki serem extraterrestres. O Yu vê isso tudo com aquele olhar cético, né, de uma pessoa que não acredita mais nisso, que era história de criança, achar que era extraterrestre. Mas o Tomoyo, ele acaba reforçando isso e é engraçado porque eu achava que ele era um pouquinho mais normal do que a Natsuki, apesar de saber tudo que ela passou e o porquê ela tem esse pensamento. Mas a gente vai vendo que ele é um pouco pior que ela, na realidade. Então, chega num determinado dia que ele tá lá e ele fala que ele quer praticar incesto com o irmão mais novo dele. Então são duas coisas terríveis, né? E aí ele fala, mas se os adultos fazem isso com as crianças, eu sou adulto, eu posso fazer, entendeu? É basicamente isso. É pra dar aquele choque mesmo, eu percebo. A autora faz isso pra dar um choque de tipo, algo que é um tabu e ao mesmo tempo é tão comum. E como as nossas crianças estão desprotegidas, né? E aí ele decide fazer isso e vai pra casa dos pais dele. O Yu ainda tenta falar que não é legal fazer as coisas sem consentimento, e aí ele fala, ok, então eu vou falar o que eu vou fazer. E o dia passa teoricamente tranquilo ali, porque a Natsuki não tá preocupada. O Yu acaba meio que achando que é balela, que ele não vai fazer nada daquilo, e o Tomoyo vai. Daqui a pouco passa um tempo assim, o Tomoyo volta correndo, né, pra casa e desesperado, falando que a fábrica tá correndo atrás dele, E quando a gente vai ver, né, é o pai do Tomoyo que perseguiu, né, ele até onde eles estavam. Quando o pai do Tomoyo chega na casa, ele espanca o Tomoyo. Eu acho que seria a reação, assim, não digo a mais correta, mas eu acho que é uma reação tão reativa que a gente entende o porquê que isso está acontecendo, né? Eu acho que se eu visse, eu ficasse sabendo, porque acaba que o irmãozinho do Tomoyo fala pro pai que o Tomoyo veio com esse papo. Então o pai dele fica descompensado e realmente espanca de sair dente, de sair tudo. Depois disso, obviamente, a viagem da Natsuki com o Tomoyo acaba e só fica ali, né, o Yu na casa. E acaba tudo e cada um pro seu canto. E aí começa uma pressão da família da Natsuki e da família do Tomoyo para que eles tenham filhos, porque acaba que eles descobrem que os dois também nunca tiveram nenhum relacionamento sexual. E eles dizem que se não for para eles terem filhos, não tem porque eles estão casados, eles vão separar os dois. E o Yu acaba que decide viver por conta própria e sair ali dessa casa da família e arrumar um novo emprego, né? Aí depois disso a gente tem algumas revelações. A gente sabe que a irmã da Natsuki ela é muito invejosa e a gente acaba descobrindo que a irmã dela sempre soube a vida toda de que a Natsuki foi abusada pelo professor e que provavelmente foi ela que assassinou o professor. E isso me impactou bastante, que tipo assim, a irmã dela é tão egoísta que ela preferiu não falar nada a proteger a irmã, entendeu? Porque ela achava que na realidade aquilo era algo legal que a irmã estava passando.
porque o professor era bonito e tal, e ela não conseguia entender que na realidade era um abuso, mas mesmo na vida adulta ela nunca deu suporte para Natsuki. Então a gente percebe que mesmo que naquela idade, quando elas eram crianças, talvez ela não tenha entendido que o professor está fazendo era extremamente errado e que a Natsuki não queria. Na vida adulta ela poderia ter tido esse entendimento e ter um pouco mais de empatia com a irmã, e ela não teve, né? E aí fica nisso deles querendo que ela tenha filhos. No final das contas, eles decidem se separar e fugir. Mas antes deles fugirem, eles vão atrás do Yu, porque a Natsuki fala que na realidade o Yu é o primeiro extraterrestre, né? E o Tomoe não sabia disso até então, dessa história de criança dos dois lá. E ele fala, então vamos falar com ele pra ver se ele quer ir junto com a gente. E eles chamam o Yu. A princípio ele recusa, ele fala que não, que é bobagem, mas no final das contas ele acaba indo com esses dois malucos. E eles voltam lá pra casa de campo, né, onde é todo verão. E aí aqui começa a ficar o livro muito, muito, muito biruta. Porque eles começam a viver de roubos ali da região. Então eles roubam as hortas, roubam a comida que tem nas casas. Eles só vivem pelados. O dinheiro que eles têm só serve para pagar a conta, porque no lugar foi muito frio, mas faz tanto frio que eles precisam da energia elétrica para isso. Então eles não usam energia para mais nada, a não ser se aquecer de noite. E eles começam a ter ali uma vida meio animalesca mesmo, sabe? E o final é assim... gente, eu não sei nem o que dizer pra vocês. O que acontece? A irmã da Natsuki, ela tenta por diversas vezes ligar pra Natsuki, porque descobriram o segredo dela. E o segredo é que a irmã da Natsuki era meio galinha, vamos colocar assim. E isso acaba com o casamento dela, e ela acha que foi a Natsuki que fez, mas não foi a Natsuki. A Natsuki estava ali na casa de campo, vivendo a vida dela, e a irmã, né, como sempre, culpa a Natsuki e culpou ela. E aí o que a irmã dela fez? Ela contou pros pais do professor que foi a Natsuki que matou ela. Ele, né? E aí os pais acabam achando essa casa, vão até lá, e quando eles chegam lá, eles querem matar a Natsuki. Eles acabam pegando ali o Yu, eu acho, ou o Tomoe, um dos dois, colocam pra fora, e quando eles vão pegar a Natsuki, meio que ela consegue perceber ali, e aí ela começa a bater, e eles matam esse casal. É muito bizarro, gente, é muito bizarro. E aí você fala, meu Deus, a Natsuki já matou o professor, né? Tudo bem, foi na infância, ela não sabia muito bem como que era isso, mas ela matou o professor e agora matou esse casal. E aí você pensa, o que vai acontecer com eles, né? E como eu disse, eles estavam roubando comida ali da região, só que começou uma nevasca muito forte, muito perigo, a recomendação foi que as famílias fossem embora, e aí eles não tinham mais aonde recorrer, né? Pra roubar comida, porque a comida tinha acabado até nos locais em volta. E qual que é a ideia deles? Já que eles são extraterrestres, não faz mal eles comerem um humano. São animais como qualquer outro. Então eles fazem a limpeza dos corpos e congelam, e é isso que eles se alimentam. Então, tipo assim, nesse livro tem absolutamente de tudo. Tem canibalismo, tem abuso, tem tudo, gente. Eu não imaginava que fosse ter tudo. O livro acaba com eles sendo descobertos ali. A família descobrindo e vendo a cena bizarra dos três nu, com barrigões, assim. Eu imagino que seja aquela barriga de pessoas que estão desnutridas, sabe? Tem algum verme, alguma coisa assim. E agindo realmente como animais. E a respeito do que eu acho que a autora quis trazer, eu acho que foi algo... O quanto a gente é próximo da loucura, próximo da natureza, assim, eu digo em questão de que essa coisa selvagem tá dentro da gente. E o quanto também o sofrimento que a gente carrega, ele pode desestruturar uma mente, sabe?
Foi um livro que eu gostei muito, a leitura é super fluida, super rápida. E é um livro que propõe uma história muito doida e que eu confesso que, apesar de tudo isso que eu falei aqui, nesse último vídeo aqui, eu gostei bastante. Obviamente, esse final me surpreendeu tanto que talvez eu tivesse dado 5 ao invés de 4 estrelas, mas eu achei assim que por onde o livro estava indo até então, aquela parte que eu tinha conversado com vocês, eu não fazia ideia de qual poderia ser a resolução dele. Então esse final, ele me surpreendeu muito e bizarramente eu gostei. Então assim, Terráqueos, eu acho que ele fala muito pra gente sobre a maldade do ser humano e a vulnerabilidade ao mesmo tempo de várias facetas e consegue introduzir o lúdico junto e é surreal, é surreal. É muito bom, eu quero ler outro livro dela, A Querida Columbine, eu acho, quero ler da autora, mas eu vou esperar um pouquinho. Mas eu acho que é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse diário de leitura. Se vocês gostaram, eu vou gravar mais vezes, tá bom? Não se esqueçam, inscreve no canal, aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações e me siga no Instagram, compartilhe o vídeo. E eu acho que é isso.